Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Eu estou aqui como um preparador de caminho, aquele que prepara o caminho. Graças a Deus, o pastor Maxwell me colocou primeiro, porque se ele me coloca depois do apóstolo, eu ia ter que dizer amém, irmãos. Tudo que o apóstolo falou é verdade. Pode assinar aí e viver. Glória a Deus, vamos orar. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. O texto vai dizer assim, queridos: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa versão aí é a versão da Bíblia NVI, a nova versão internacional. Mas alguém aí vai ter uma versão que diz assim: portanto, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos, pois, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a afronta dos pecadores, não fazendo caso da vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. Quem tem essa versão que eu li agora, que eu falei agora? Ótimo. Eu queria me basear nesta versão, e é interessante você observar aonde esse texto está escrito. O capítulo 12, ele vai ser escrito logo após a galeria da fé, e na galeria da fé você vai observar aqueles que fizeram parte da galeria da fé. Hoje nós temos por testemunho aquilo que eles viveram nas sagradas escrituras, mas nós estamos no capítulo 12. No capítulo 12 ele está falando que nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo assistidos. Quantos são cristãos aqui de verdade? Cristãos, creem no Senhor Jesus, já entregaram a sua vida para Jesus, vivem segundo a sua palavra. Olha só, você tem sido observado, pessoas falam sobre você, pessoas observam a sua conduta, a sua caminhada, a sua integridade, os seus valores, o seu comportamento diante das crises, diante das dificuldades. Observam você no seu contexto familiar, observam você no seu ambiente de trabalho, observam você lá na sua universidade, e pasmem, estão observando você aqui dentro. Aqui dentro você está sendo observado, não apenas pelas pessoas, mas a forma como você cultua o Senhor. Os céus te contemplam. Não tem nenhum amém aqui, um glória a Deus, a não ser que você esteja cultuando errado. Preste atenção, os céus estão assistindo a forma como você se entrega diante de um culto ao Senhor. E sabe o que é mais interessante? Nós ouvimos esses dias falando a respeito do nosso sacerdócio em casa, e o serviço da igreja, o resultado do sacerdócio em casa, o culto na igreja, o resultado do nosso culto caseiro, do nosso lugar mais íntimo e secreto. Mas é interessante que existem duas armas que Satanás tem utilizado contra o povo de Deus nesses últimos tempos. Eu vou falar desses últimos tempos porque nós tivemos aí um evento importante, a pandemia, que ainda não se encerrou por completo, ainda não foi dado baixa nessa situação. Muito pelo contrário, nós escutamos rumores de que nós temos que nos preparar para coisas piores. Ou seja, o mundo está querendo colaborar com o nosso medo, colaborar com a nossa angústia, colaborar com os nossos nervos à flor da pele. E Satanás tem aproveitado isso e utilizado duas armas muito importantes contra o povo de Deus. Diga comigo: peso. Você pode dizer bem forte, eu queria saber, ter certeza que você está aqui. Diga assim: peso e pecado.
Peso e pecado. Eu não vou falar aqui sobre peso, sobre pecado, porque sobre esse assunto eu tenho certeza que você está muito bem ensinado. Quem sabe o que é pecado aqui, diga amém. O que é pecado? Não entendi. Errar o alvo. Diga comigo assim, ó, pecado não é uma oportunidade. Pecado é uma inclinação e uma natureza. Ou seja, para onde você estiver inclinado, é para lá que você vai cair. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado, assim, ó, para onde você estiver inclinado, é para lá que você vai cair. É uma natureza pecaminosa. Eu vi isso na cena de um filminho de animação. Perguntaram para ele onde é que a árvore caía, e ele disse, a árvore cai para onde ela estiver mais inclinada. Então ele diz, cuidado com as suas inclinações. Mas é interessante nós entendermos. Aí você diz, pastor, você assiste filme de animação? Lógico, eu tenho 3 filhos. Eu tenho só 3 filhos, eu queria 12, mas Deus me deu 3. Então eu tenho que cuidar desses 3 com muito cuidado. E eu precisei assistir o que eles estavam querendo assistir primeiro. Aí depois que eu assisti, eu falei, pode assistir. Não pode assistir. É esse cuidado que nós temos, né? Mas é interessante que eu não quero falar de pecado aqui, mas eu quero falar de peso. E peso não é pecado. Todo pecado traz peso, mas nem todo peso é pecado. Existem pesos que podem te levar a pecar, mas no primeiro momento o peso não é pecado. E existem 2 aspectos acerca dele que nós precisamos saber. Primeiro, o peso pode ser uma sobrecarga. Diga comigo, sobrecarga. E o que é isso, pastor? Uma sobrecarga é uma atividade que talvez seja essencial para você. Às vezes é algo que é essencial, você precisa realizar, mas está numa intensidade muito maior do que você suporta. Por exemplo, estudos. Tem muita gente que anda pesado aí com estudos. Está estudando e fica pesado porque não sabe a hora de parar. Não sabe a hora de dizer assim, não, agora eu vou parar de estudar e vou ter um tempo com Deus. Vou parar de estudar e vou fazer alguma coisa lá de lazer, de ter um prazer, uma satisfação. Ou então, muitas vezes, é um exagero na sua agenda. Você pega a tua agenda aqui e começa a colocar coisas demais. Hoje nós ouvimos mais cedo. Quantas vezes nós temos feito uma série de coisas que Deus não nos mandou fazer. E quando nós fazemos o que Deus não mandou, isso gera peso. Tem muitos colegas ministeriais, pastores, irmãos em Cristo que dizem, apóstolo, a obra de Deus é pesada. E eu falei, não. Muito pelo contrário, a obra é de Deus, somos apenas cooperadores. Então como é que a obra de Deus se torna pesada? Quando, para além da agenda que Deus me deu, eu acrescento coisas que Deus não me deu. Eu acrescento aquilo que Deus não falou. Então essa sobrecarga ministerial pode estar levando você a uma exaustão e ao ponto de você acreditar que Deus está te cansando. Nós vimos no primeiro dia aqui na ministração, lá em Malaquias capítulo 3, no verso 14, o Senhor está fazendo uma denúncia e Ele está dizendo, olha, vocês estão dizendo que é inútil me servir, é inútil buscar a minha presença, é inútil servir ao Senhor. E o Senhor diz, olha, vocês têm sido muito duros comigo, por quê? Porque na realidade, não é Deus que tem colocado peso sobre nós, somos nós que temos abraçado muitas vezes coisas que nós não suportamos. E eu queria te dizer algo nessa noite. A gente precisa identificar o peso. Diga isso para o seu irmão, se você precisa identificar o peso. Isso é importante. É muito importante identificar quais são os pesos na sua vida. E muitas vezes quando nós fazemos a obra de Deus, só por obrigação, para buscarmos reconhecimento de homens, que muitas vezes terminamos insatisfeitos, muitas vezes terminamos cansados, porque na grande realidade é que a maioria das coisas que nós fazemos é em busca de reconhecimento. E eu quero te falar algo hoje, muito importante. Só existe um lugar em que realmente o homem vai ser reconhecido um dia. E seria cômico se não fosse trágico, mas é o IML.
Eu não sei se alguém teve essa dura experiência, mas eu tive. Com a morte de um parente, não havia ninguém da nossa família que pudesse ir lá no IML, e eu precisei ir. E a cena mais triste que eu já vi, eles puxam aquela gaveta, eles abrem aquele saco preto e perguntam para você: você reconhece essa pessoa? E você tem que dizer: sim, eu reconheço. Às vezes por uma peça de roupa, às vezes por algum objeto, às vezes por algo que tem um traço. Mas a realidade é que o homem só vai ser de fato reconhecido nesse lugar. E se até o ano de 2022 nós éramos alguma coisa, pastor Maxwell, nós fomos promovidos esse ano. Diga para o seu irmão assim, ó: quando você veio a esse lugar, você realmente era alguma coisa, mas você foi promovido a coisa nenhuma. Nós somos promovidos por quê? Porque agora é tudo o Senhor. É Ele quem faz tudo em todos. É Ele quem opera o querer e o efetuar na sua vida. Toda a direção vem dEle para você. E eu te garanto algo: quando Ele te der uma direção, Ele não vai colocar peso sobre você. Ele não vai colocar peso. O peso muitas vezes está relacionado a coisas legítimas. Você sabia que nós sempre estamos dispostos a realizar alguma coisa? Nós estamos dispostos a nos desgastarmos por coisas legítimas. E muitas vezes nós também desobedecemos por coisas legítimas. Deixamos de orar por coisas legítimas. Deixamos de adorar ao Senhor por coisas legítimas. Deixamos de vir à casa do Senhor por coisas legítimas. Mas é interessante que mesmo essas coisas legítimas muitas vezes precisam ser substituídas por aquilo que é fundamental. 2023 é ano do Senhor restabelecer os fundamentos na sua vida, restabelecer os fundamentos na igreja. Por isso que o Senhor traz para esse lugar um apóstolo que vai trazendo os fundamentos e alinhando o olhar da igreja em relação a Deus. Sabe que Jesus, nos momentos mais difíceis do seu ministério, Ele foi especialista em fugir das multidões. A gente lê Jesus indo às multidões, mas também nos momentos mais difíceis, Ele foi especialista em deixar as multidões lá atrás, deixar as suas atividades, deixar compromissos, deixar algumas coisas, para ir se relacionar única e exclusivamente com o Pai. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos. A minha oração essa tarde era que você começasse a entender que você precisa se afastar de tempos em tempos das multidões, se afastar de tempos em tempos dos seus compromissos, se afastar de tempos em tempos das coisas que te prendem, ainda que elas sejam legítimas, para você entrar no nível de relacionamento com Deus, construindo hábitos de intimidade. Hábitos de intimidade. Nós nos agarramos demais a coisas que não são essenciais. E eu pergunto para você hoje: quais são os pesos que estão sobrecarregando a sua vida? Chegou o tempo de nos livrarmos desse peso, porque nós precisamos correr. O apóstolo, no texto lá, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: corramos com perseverança. Dá uma sacudida nesse ungido que está ao seu lado aí, mas sacode de verdade, sacode com força. Diga assim, ó: existe uma carreira para você correr. Você está sentadinho hoje, diga: você está sentado, sacode, irmão, sacode ele. Vamos, Lagoinha, sacode. É para sacudir. Diga: existe uma carreira para você correr. Existe algo para você fazer em velocidade no Senhor. Deus não está com pressa, mas o nosso tempo é pouco. Deus não está com pressa porque Ele não anda atrasado, mas o nosso tempo aqui é pouco. Então, quando você entende que há uma carreira para você, você começa a remover tudo aquilo que é peso na sua vida. E você diz: mas como é que eu sou capaz de remover pesos? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Aleluia. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. O Senhor está dizendo: vinde a mim, ou venham a mim,
todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. Depois de um treinamento como esse, a gente fica pilhado. Hoje eu fui à tarde, aí alguém disse assim: apóstolo, descanse. Mas eu estava pilhado. Eu falei: Deus, eu quero colocar em prática o que eu aprendi aqui. Deus, eu quero voltar para o território que o Senhor me deu, e eu quero colocar em prática. Eu fiquei pilhado. E a gente no almoço conversando sobre um moço pilhado que se foi para a glória, deixou a gente aqui. E eu falei: Deus, eu quero aquela pilha de dizer: Senhor, não importa o que aconteça, eu não quero estar longe da tua presença. Tira os pesos das minhas costas, dos meus ombros. Eu preciso ser manso e humilde de coração. Por quê? Porque ser manso e humilde nos leva ao lugar secreto. Ser manso e humilde nos leva a um lugar de descanso. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida hoje: o Pai te leva a um lugar de descanso. Mesmo trabalhando para Ele, mesmo servindo a Ele, mesmo estando no campo, Ele te leva a um lugar de descanso. A minha esposa falou comigo hoje à tarde assim: ei, você vai chegar de manhã, você viaja de madrugada, sobrou alguma coisa para mim aí? Sobrou alguma coisa de você para mim? Eu falei: sobrou tudo. Sobrou tudo. Estou com as baterias renovadas, porque a unção do Espírito que foi derramada ontem está sendo derramada hoje sobre a sua vida. Renova as tuas forças, renovam as suas forças. A palavra declara: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, voarão com asas como de águia. Você precisa entender isso. Você está sendo renovado nas suas forças. O peso está sendo tirado de você. Quantos creem? E o que é que você vai fazer com isso? Amanhã é segunda-feira. Amanhã é o dia do trabalho. Só que não é feriado. Amanhã é o dia que você vai despertar. Talvez depois de um final de semana desses, aí você fique imaginando: será que eu vou amanhecer tão cansado, exausto? E dia de segunda-feira, né? É o dia que a cama te abraça gostoso. Ela te abraça gostoso como nunca e diz: olha, não vai não, fica aqui. Aí tem uma coisa que Deus criou, que foi o despertador. Mas tem uma coisa que foi Satanás que inventou, que foi a soneca. Mais 5 minutos. Esses 5 minutos não são de Deus. Diga para o seu irmão: não é de Deus. 5 minutos não é de Deus. Os 5 minutos te deixam mais pesado do que o que você estava. Você não consegue levantar, você não consegue agir. Sabe, meu querido, eu quero te falar algo nessa noite. Jesus é especialista em toda a natureza de oprimidos e sobrecarregados. Ele é especialista. Os oprimidos vinham a Jesus, Jesus os libertava. Os sobrecarregados vinham a Jesus, Ele os aliviava. Não havia alguém que chegasse até Jesus que não saísse saltando, que não saísse pulando, se alegrando na presença do Senhor, porque era curado, era restaurado, era fortalecido. Receba a força do Senhor sobre a sua vida essa noite, tirando de você o peso, tirando de você a sobrecarga. Você pode pular no seu lugar, você pode celebrar na presença dEle, porque as tuas forças estão sendo renovadas. Como que você consegue ouvir isso sentado? Reaja, reaja, reaja. O teu corpo foi feito para glorificar o Senhor. Enquanto você reage, enquanto você salta, enquanto você dança, a glória do Senhor renova as tuas forças. Renova as tuas forças. Aleluia. Ele está dizendo: vinde a mim. Esse vinde a mim fala de relacionamento com Ele. Você sabe o que esse vinde a mim significa? Gozar da presença. Pode sentar. É só uma reação.
Daqui a pouco é para valer. Você precisa aprender a ouvir som de festa, você precisa ouvir som de júbilo, você precisa aprender a ouvir o som da alegria. E quando o céu te dá boas notícias, você não pode receber isso de qualquer jeito. Parece que na pandemia agora a gente ficou meio surdo para boas notícias. O tempo todo a gente está recebendo más notícias, mas eu quero te dizer, esse é o tempo de boas notícias. Esse é o tempo de receber notícias boas do céu sobre a sua vida. E Ele está dizendo: venham a mim. Porque o peso concorre com o tempo de relacionamento com Deus. Pessoas pesadas não conseguem se relacionar bem com o Senhor. Uma mente cansada, escute isso, mente cansada não consegue tomar boas decisões. Olhos cansados não conseguem enxergar tão longe. O Senhor está dizendo: mentes cansadas sejam renovadas hoje. Olhos cansados sejam restaurados. A sua visão vai enxergar mais longe do que o que você tem enxergado nesses últimos tempos. Mente cansada para tomar boas decisões. Sabe, queridos, eu posso substituir, falei isso ontem, qualquer coisa em prol de um tempo com Deus, mas eu não posso trocar o tempo com Deus por nada. Nós precisamos disso. Tomar o jugo é Deus desejando dividir a carga dele naquilo que Ele prioriza. Deus tem prioridades, e essas prioridades Ele quer dividir com a gente, com o povo de Deus. E muitas vezes o cansaço da nossa mente, o cansaço dos nossos olhos, faz nós perdermos o foco de Deus. Existe um alinhamento de foco acontecendo essa noite na sua vida. Tem muita gente sem foco, muita gente sem conseguir se concentrar naquilo que Deus está fazendo. O Espírito de Deus está alinhando o seu foco agora, alinhando a sua mente agora. Se você precisa disso, então receba sobre você. Você precisa se lembrar que a missão não é sua, a missão é dele. E se a missão é dele, nós somos selecionados, comissionados para viver aquilo que ele quer fazer. Não somos nós quem fazemos, é ele quem faz através de nós. Salmo 127, o que é que ele diz ali? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que ela edificam. Se não for o Senhor guardando a cidade, em vão vigia a sentinela. Que treinamento foi esse aqui? Sentinelas. Você quer um sentinela? Quer ser um sentinela que trabalha em vão? É você tentar trabalhar no lugar de Deus. Se não for o Senhor que edifique a casa, em vão trabalham os que ela edificam. Se não for o Senhor guardando a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil dormir tarde. Tem alguém aqui que vai dormir muito tarde tentando fazer a agenda do dia seguinte? Tem alguém assim aqui? Que perde noite de sono preocupada com o que tem para fazer amanhã, pensando no que vai acontecer aí no final do mês? Você sabe o que é que vai acontecer até o final desse mês? Você vai ficar muito feliz. É a palavra de Deus que declara isso sobre nós. Não tem como você não estar na presença de Deus e não sair dali alegre, feliz, sem peso, sem culpa, sem jugo, entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. Até o final desse mês você vai ficar muito feliz, porque mesmo quando eu estou triste, eu sou feliz. Você pode dizer isso para o seu irmão: mesmo quando você está triste, em Cristo você é feliz. Você é feliz. Será inútil dormir tarde, acordar cedo, trabalhar como escravo para comer um pão de dores, se aos seus amados ele dá enquanto dormem. Essa versão, enquanto dormem, é uma versão super atualizada. Eu gosto da versão anterior que diz: aos seus amados ele dá capacitação para descansar.
Ele te capacita para descansar hoje. Descansar em relação aos seus filhos, descansar em relação ao seu cônjuge, descansar em relação aos teus trabalhos, descansar em relação à sua vida de estudante, descansar em relação a tudo aquilo que pode trazer peso para você, mas não descansar em relação àquilo que você precisa buscar no Senhor para esses próximos tempos. Esse é um tempo de buscar ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5 verso 7, ele vai dizer assim: lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Você sabe que a maior desgraça do mundo nesses últimos tempos deixou de ser a depressão. A depressão perdeu lugar no ranking para a ansiedade generalizada. E isso tem uma resposta. Muitas pessoas deixaram de confiar no Senhor. Estão lançando a sua confiança em homens. Estão lançando a sua confiança, a sua ansiedade em coisas. E Ele está dizendo: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, Ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Enquanto você está recebendo essa palavra, Ele já enviou anjos lá na sua casa. Enquanto você está aqui nesse ambiente, Ele já enviou anjos na sua casa. Ele já enviou anjos lá naquela cidade em que você estava orando pelos seus familiares. Ele enviou anjos lá nos teus parentes, porque Ele sabe exatamente o que o teu coração se desespera. E Ele diz: aprendei de mim. Mansidão e humildade tem a ver com sobrecarga. Interessante quando você vê lá em Números capítulo 12, pode soltar, Números capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim, vamos ler juntos comigo? 1, 2, 3. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Mas eu queria voltar só apenas ao verso 3, que ele diz: era o varão Moisés muito manso, ou mais paciente. Pergunta ao seu irmão: como é que está a sua paciência? Como é que está o seu nível de paciência? Quando alguém te deseja bom dia, quando as coisas difíceis surgem no seu cronograma, como está a sua... Tem irmãos fazendo assim. Quem estava aqui ontem? Ontem eu falei que paciência não é um comportamento natural do ser humano, mas é uma qualidade daquele que é cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você vai ter no máximo uma tolerância, mas paciência não. E hoje o Espírito de Deus quer encher você de uma graça, para que você possa reproduzir as qualidades do fruto do Espírito. Que você a partir de hoje seja a pessoa conhecida na sua rua, seja conhecido no seu trabalho, seja conhecido na sua faculdade, como alguém cheio de amor, como alguém cheio de alegria, como alguém cheio de paz, como alguém cheio de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Interessante, pessoas que têm domínio próprio não andam pesadas. Pessoas que têm domínio próprio não andam sobrecarregadas. A mansidão aqui ela é colocada num contexto da crítica. Como suportar cargas sem mansidão? Como suportar críticas sem mansidão? Na cruz. O caminho é a cruz. Diga comigo, mansidão. Bem forte, mansidão é cruz. A crítica e a insatisfação vão tirando a nossa centralidade. A crítica e a insatisfação vão trazendo um peso insuportável. Nós precisamos tirar esse peso na presença do Senhor.
Provérbios capítulo 27, verso 21, ele vai dizer que o homem não é provado pelas críticas que recebe, mas sim pelos elogios. É bom ser elogiado, mas nós precisamos estar preparados para a crítica. Precisamos estar preparados para sermos mansos. Êxodos capítulo 33, verso 14. E eu quero finalizar aqui. A palavra de Deus diz que a razão de Moisés ter se tornado este homem extremamente manso era desejar jamais sair da presença. Ele diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Essa foi a decisão mais assertiva e inteligente de Moisés. Ele disse: se o Senhor não for, eu não irei. E o Senhor responde a Moisés dizendo: eu mesmo. Ele diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Será que você pode glorificar ao Senhor por isso? Será que você pode adorar mais forte ao nome do Senhor por isso? Enquanto você trabalha com Ele, Ele te dá descanso. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Levante as suas mãos. Se você tem carregado pesos e estão prestes a se tornar pecados na sua vida, levante bem alto as suas mãos. É hora do Espírito Santo começar a mover em você de dentro para fora, retirando aquilo que é peso da sua vida, toda sobrecarga. Você sabe qual é o peso, você sabe o que você tem carregado além: preocupações, medos, a ansiedade. Ele diz: lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Será que você tem coragem de fazer isso agora? Vamos. Fala para Ele: Senhor, eu quero te entregar agora a ansiedade com o meu trabalho. Eu quero entregar agora o peso de achar que sou eu quem vou converter toda a minha família. Eu vou pregar para eles, mas quem os converterá é o Espírito Santo. Vamos, levante as suas mãos. Há pesos sendo removidos, porque você só pode carregar armas novas quando as velhas são tiradas. O peso antigo é removido da sua vida. Pai, eu te peço agora, libera sobre nós agora uma unção diferente. Remove agora, Senhor, eu te peço, todo o peso. Tua palavra declara isso, Senhor, que nós trocamos com o Senhor agora. Trocamos o nosso jugo, trocamos o peso que temos carregado e lançamos na cruz. Na cruz. Vamos. Eu quero te preparar para a próxima mensagem, para a próxima instrução. Para essa próxima instrução você não pode chegar pesado, sobrecarregado. Se você tem pesos de pecados que você precisa se libertar hoje, eu quero convidar você a se colocar de pé. Pesos e pecados que você precisa se libertar hoje, agora. Coisas antigas, coisas velhas que você tem carregado com você durante todo esse tempo. Lembre-se que o Senhor é especialista em toda espécie de oprimidos e sobrecarregados. Vamos lá, levante as suas mãos. Eu quero convidar você a jogar isso aí para fora agora. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Joga isso para fora. A presença do Espírito Santo vai fazer o trabalho. Você só precisa falar. Libere a sua voz. Libere a sua voz agora. Deixem os anjos do Senhor trabalhando agora, tirando essas mochilas, tirando esses fardos pesados e colocando em você o jugo suave do Senhor. Sim, Pai, toca da forma como o Senhor quiser tocar. Eu te peço agora, Espírito Santo, move como o Senhor falou essa tarde, move. Libera, Senhor, essas pessoas desse peso agora. Tira toda a ansiedade maligna, destrutiva, que tem levado essas pessoas a um estado, Senhor, de angústia e tristeza profunda. Trazemos essas pessoas para cima agora, para o alto, aonde a Tua palavra diz que nós estamos assentados. Isso mesmo, isso, coloca para fora isso agora.
Há uma palavra nova a ser colocada sobre você. Há uma ministração do Espírito nova a ser liberada sobre a sua vida. E você precisa estar livre para isso. Livre. Livre. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Levante sua voz, levante. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Se enquanto eu estava falando, você sentia um peso sobre os seus ombros, sentia um peso sobre a sua cabeça, eu quero que você levante uma das suas mãos agora. Isso, pode levantar. Levante bem alto, isso. Se você sentir um peso sobre a sua coluna, sobre as suas pernas, quero que você levante a sua mão também agora. A cura nesse ambiente, a restauração nesse ambiente. Se a sua cabeça começou a pesar agora, como se fosse uma pressão na sua cabeça, o Espírito de Deus está restaurando agora o seu sistema nervoso autônomo. O seu sistema vai funcionar plenamente, para que você não tenha AVCs, para que você não tenha nenhum problema de ordem cardíaca. Sim, 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 sim. É, isso. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti essa noite. Ainda tem uma porção para nós, ainda tem porção para nós, mas nós precisamos de algo agora, agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Vá levantando a sua voz, vá adorando no seu lugar, no seu ambiente. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus.